O Palmeiras, empate que coloca o Palmeiras na próxima fase, que garante a liderança, mas futebol bem aquém daquilo que a gente esperava desse Palmeiras, ainda mais contra o Inter Miami. Mauro, bem-vindo ao Canelado. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. O Palmeiras é o pior brasileiro do Mundial. Hoje escapou de um vexame. Perder para o Inter Miami seria um vexame. Tá? É um time do futebol recreativo aqui dos Estados Unidos. Uma liga em que você vê os gols, vê as jogadas, um jogo solto, sem muita marcação, sem tanta intensidade. É um paraíso para jogadores de final de carreira que querem apenas desfilar talento, caso de Messi, Suárez e alguns outros. E o Palmeiras poderia ter tomado até mais gols, né? O Inter Miami teve chance clara, desperdiçada, poderia ter feito 2-3-0 e empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Alguém dirá, não, mas o time reagiu. A questão não é a reação, a questão é ter se colocado na situação na qual o Palmeiras se viu envolvido. Uma atuação muito ruim do pior brasileiro nessa competição até aqui, que é o Palmeiras. E aquele empate contra o Porto, quando o Palmeiras empatou com o Porto, eu fiz um comentário dizendo, eu não achei bom, achei abaixo do que se esperava. O Palmeiras tinha que ter vencido o Porto. Eu disse na época, tinha que ter vencido o Porto. Porque o Porto fez uma campanha, está fora agora, absolutamente risível. E pelo fato de ser um time europeu, houve uma certa valorização, mas ali teve tudo para ganhar e não ganhou. Não jogou mal, mas não ganhou, não aproveitou. E aí ganha do Al-Ahly com um gol contra, depois um gol do Flávio, e hoje esse sofrimento todo contra o Inter Miami. Uma vergonha. A atuação do Palmeiras foi uma vergonha. Um negócio muito constrangedor, um 2-2 arrancado ali à força contra uma equipe muito inferior e correndo sério risco de eliminação em dado momento. Porque houve momentos ali que mais um gol do Porto, no caso, mais um gol do Al-Ahly, mais um gol do Porto, um gol do Inter Miami, poderia ter eliminado o Palmeiras. Ficou ali flertando com um perigo numa situação inimaginável antes da bola rolar. Porque se esperava que o Palmeiras vencesse o jogo com autoridade, fizesse um bom jogo. Realmente, negócio muito constrangedor hoje, uma atuação muito ruim. Talvez alguém consiga ver virtudes nisso, eu só vi defeitos. Ô Mauro, e números aqui do jogo, a gente fala da falta de repertório desse Palmeiras, do Abel Ferreira. Eu separei aqui os números do Palmeiras contra Porto, Al-Ahly e Inter Miami, os 3 jogos da fase de grupos. Foram 87 tentativas de cruzamento do Palmeiras e 120 tentativas de bolas longas. Aquele chutão do Everton para frente, ou tentando fazer a ligação direta, os zagueiros também mandando a bola para frente. Aquilo que me dá urticária, que você testemunha, que você trabalha muito comigo. E as tentativas de cruzamentos, Piquerez que chega no fundo, às vezes não aparece o companheiro para tabelar e é forçado a cruzar a bola na área. O Palmeiras vive de brilho individual e de muitos cruzamentos, lançamentos. É pouco, né, para um time que tem toda essa qualidade, que tem um técnico que já provou a capacidade de adaptação, de reação em outros momentos, que já venceu tantos títulos pelo Palmeiras e com esse elenco que eu citei aqui, que o Verdão investiu nessa temporada, né? Quase meio bi em contratações só neste ano. Mauro César. O investimento é alto, os jogadores todos contratados, né, obviamente, receberam o aval da comissão técnica, né? Alguém consegue imaginar uma contratação do Palmeiras sem um aval da atual comissão técnica? Eu acho difícil. E empatou com uma assistência do Perdigão, do Miami, né? Vocês viram lá o Perdigão? O cara cabeceou a bola no pé do Maurício. O sujeito botou uma bola aérea e cabeceou no pé do adversário. O Maurício encheu o pé, livre de marcação, empatou o jogo, salvando o Palmeiras de uma derrota que empurraria na direção do PSG. Realmente foi assim, uma atuação muito ruim, de uma participação que é ruim, como vinham sendo as atuações do Palmeiras em maioria antes do Campeonato Brasileiro, não só por derrotas em casa. Teve o jogo do Sport, daqueles pênaltis bizarros. A campanha do Palmeiras na Libertadores é muito boa. Fase de grupos, com autoridade, passou. Mas vamos lembrar, Campeonato Paulista correu risco de eliminação, se classificou na última rodada, em dado momento parecia que nem se classificaria, perdeu o título para o Corinthians em casa, que a derrota que decretou o título corintiano foi no Allianz Parque. Em casa, empatou com o Botafogo, perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo. Gente, não tá bom não, hein? E hoje foi uma atuação muito fraca, muito fraca. Bem, eu acho que se quem não quiser enxergar isso está vivendo outro planeta, porque não é possível
que não se perceba que com tanto investimento... E outra coisa, esse investimento tem que resultar em questionamentos, cobrança sobre a comissão técnica. Tem que montar um time que pratique o futebol melhor. Gente, estamos em junho, quase julho. Já houve tempo, né? A pré-temporada já acabou. Eu acho que a obrigação de nenhum time brasileiro não é ganhar aqui esse torneio, pelo contrário. Mas jogando dessa maneira, vai ser difícil imaginar que consiga sucesso na temporada. Tem que haver uma guinada muito grande. Isso tem que ser questionado, tem que ser falado. O fato de a atual comissão técnica ter um cartel de vitórias, títulos, não é isso que está em discussão. É o futebol praticado nesse momento. E nesse momento é um futebol ruim. E hoje foi uma atuação muito fraca de um time que tem muita grife e pouco futebol. E a efeito de comparação, o Botafogo, que já realizou os 3 jogos e vai ser o adversário do Palmeiras no próximo fim de semana pelas oitavas de final, realizou nas 3 partidas da fase de grupos 23 tentativas de cruzamentos. O Palmeiras fez 87. 29 por jogo. Você está falando, né? São 29 por jogo em média. O Botafogo, em 3 jogos, 23 tentativas de cruzamento. 23. Mostra a falta de repertório desse time. Ah, mas no cruzamento não pode sair o gol? Pode sair o gol, mas não pode ser o único recurso, não pode ser o único caminho que o Palmeiras vai encontrar. Esse time tem qualidade para trabalhar a bola, para envolver o adversário. Hoje o Messi, o Inter Miami, Mauro, a gente estava aqui esses dias debatendo em relação ao Inter Miami e alguns comentários que a gente ouviu. Ah, que se anular o Messi, já anula todo o time do Inter Miami. Hoje eu vi muito mais jogadas trabalhadas do outro lado do Inter Miami, jogadas que exploravam o coletivo. É claro que eles também apostam no talento, na qualidade do Lionel Messi, mas jogadas que exploravam também o coletivo da equipe. O Luizito Soares deixou 2 vezes na cara do gol o Allende. Em uma ele fez, na outra ele desperdiçou. Mas o Inter Miami conseguiu trabalhar melhor as jogadas até do que o Palmeiras, que só foi reagir nos 10 minutos finais. E num gol, como você disse, que o zagueiro entrega a bola nos pés do Maurício. E além de perder um gol que ele chutou com o tornozelo, né? O passe do Soares, cara a cara com o Everton. O time americano teve chance clara de gol para ampliar. Gente, o Palmeiras quase toma 3 gols dessa equipe. Repito, o futebol praticado aqui, essa liga, Major League Soccer, é um futebol recreativo. É um futebol recreativo, é um futebol para entretenimento, diversão, para tentar fazer com que os americanos curtam a modalidade, para satisfazer todos os estrangeiros ou descendentes dele, né, que amam o futebol, eles chamam aqui de soccer, mas não é um time que trabalha no nível de competição tão elevado. E hoje competiu e quase venceu o Palmeiras. Em dado momento poderia estar 3-0 o Inter Miami. Ah, mas o Palmeiras reagiu, mais que obrigação, né, gente? Mais que obrigação. O correto seria o Palmeiras não se ver nessa situação. Repito, é a pior campanha e é o pior futebol dos 4 brasileiros nessa competição. Se você quiser falar do Botafogo, o Botafogo jogou defensivamente, mas contra 2 equipes europeias fortes, né, e resistiu, vencendo uma, perdendo outra por 1-0, e se classificou num grupo onde era improvável a classificação. E no Palmeiras era improvável o risco de eliminação que existiu. Existiu em dado momento, faz um gol ali e tal, de repente o Palmeiras se veria fora do mata-mata. Uma vergonha, uma atuação muito ruim, constrangedora. Alguém vai passar pano com certeza. Ah, não é bem assim, reagiu, tá bom. Estão satisfeitos com isso, façam um bom proveito. Deixa eu colocar aqui nessa conversa o Bruno Prado. Bruno, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan.